as epístolas em foco, Tito e Filemão. Possível data de escrita das cartas. Filemão, cerca de 60 a 62 depois de Cristo, escrita por Paulo durante sua primeira prisão em Roma, uma das cartas da prisão. Tito, entre 62 ou 64 e 65 depois de Cristo, escrita após a libertação de Paulo, enquanto ele viajava, é uma das cartas pastorais. Motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever a carta. Creta no século I depois de Cristo. Um resumo do contexto. Reputação e caráter local. A terra da indisciplina. A ilha de Creta, embora estrategicamente localizada no Mediterrâneo, tinha uma fama moral muito ruim. Não era um lugar fácil para se estabelecer uma igreja. Mentira e ganância. Paulo até cita um poeta cretense de nome Epimênides, que descreveu seu próprio povo como sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Tito 1:12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, indisciplina e imoralidade. O povo era notório por ser briguento, indisciplinado, propenso à violência e à devassidão. A palavra grega cretizar chegou a ser usada como sinônimo de mentir ou enganar. Materialismo. Eram movidos pela torpe ganância, utilizando a religião para fins lucrativos. A Batalha de Tito. Combate à corrupção doutrinária e moral em Creta. A igreja cristã em Creta era jovem e estava sofrendo a influência corrosiva tanto da cultura pagã local quanto das distorções internas. Tito foi deixado nesta ilha culturalmente difícil para estabelecer ordem e saúde espiritual, combatendo problemas que atacavam a igreja em 3 frentes principais. O problema da liderança corrompida, conforme Tito 1:5-9. O primeiro passo de Paulo era restaurar a ordem, o que significava exigir uma liderança qualificada. O problema inicial era a ausência de presbíteros, anciãos ou a presença de líderes ineficazes e corruptos. O combate. Paulo instrui Tito a nomear homens com um caráter irrepreensível. Os requisitos não são para grandes talentos, mas para uma vida moral impecável, como marido de uma só mulher, filhos obedientes, não arrogante, não violento, hospitaleiro, etc. A necessidade. Uma igreja onde a má conduta externa se infiltra exige que a liderança seja um modelo de santidade, garantindo que a casa de Deus seja bem administrada. O problema da falsa doutrina, conforme Tito 1:10-16 e 3:9-11. As igrejas estavam sendo perturbadas por mestres enganosos, principalmente os que vinham do grupo judaizante, aqueles da circuncisão. Foco no legalismo. Assim como em outras igrejas, havia mestres vindos do judaísmo que perturbavam os gentios convertidos, insistindo que eles deveriam observar leis, rituais e fábulas judaicas, como a circuncisão, para serem verdadeiros cristãos, santificados e salvos. Esse legalismo desviava o foco da graça de Cristo. Tito 1:14. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. A pior motivação. Paulo expõe a motivação destrutiva dos falsos mestres. Eles ensinavam por torpe ganância em Tito 1:11, transtornando famílias inteiras para obter lucro. O combate. Tito deveria calar a boca desses homens e refutá-los severamente, conforme Tito 1:11 e 13, para que os crentes se tornassem sadios na fé. Ele também deveria evitar discussões tolas e debates sobre a lei, que eram inúteis e perda de tempo, conforme Tito 3:9. O problema da separação entre fé e vida. Este é o cerne do combate. Em Creta, a distinção entre a doutrina professada e o comportamento prático havia se perdido. O diagnóstico de Paulo sobre a igreja de Creta, Tito 1:16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. O tratamento.
A carta inteira, especialmente o capítulo 2, foca em ligar a teologia ao dever. Paulo mostra que a graça salvadora de Deus não é apenas para perdão, mas é também um poder de ensino que nos capacita a rejeitar a impiedade e a viver sóbria, justa e piamente conforme Tito 2, 11 e 12. O Evangelho deve ser visível na sobriedade dos homens, na pureza das mulheres e na honestidade dos servos. Em síntese, Tito era uma missão de resgate, restaurar a ordem onde havia caos, a verdade onde havia engano e a piedade onde havia hipocrisia, estabelecendo a sã doutrina como fundamento de uma vida sã. Resumo das duas cartas. Carta a Tito. A integridade da igreja. Paulo instrui Tito a garantir a estrutura e a sã doutrina na igreja da ilha. O foco é duplo. Liderança no capítulo 1, com requisitos para presbíteros que refutem o erro. E piedade prática nos capítulos 2 e 3, aconselhando todos os grupos, idosos, jovens, escravos, a viverem de modo coerente com a graça de Deus, que nos ensina a rejeitar a impiedade e a buscar as boas obras enquanto aguardamos a volta de Cristo. A sã doutrina deve ser sempre acompanhada por uma vida sã. Carta a Filemão. O poder do perdão. Esta é a joia das relações. É um pedido pessoal e diplomático de Paulo a Filemão para que receba de volta Onésimo, seu escravo fugitivo que se converteu. Paulo não exige, mas intercede com amor, pedindo que Filemão receba Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado no Senhor. E se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo tenha deixado. O Evangelho é aqui aplicado diretamente para revolucionar as relações de poder e a hierarquia social. Conclusão e aplicação prática para a igreja atual. Tito e Filemão nos dão o mapa completo. O que acontece dentro da igreja e o que acontece fora, nas relações do dia a dia. A principal aplicação é que a fé deve ser um binômio inseparável de doutrina correta e vida correta. A igreja deve investir na formação de líderes que vivam a palavra, não apenas a preguem, combatendo o vazio de um cristianismo que só tem o nome. Além disso, somos chamados a ser uma agência de perdão e reconciliação, como em Filemão, usando o Evangelho para derrubar as barreiras sociais e perdoar ativamente aqueles que falharam conosco, imitando a mediação de Cristo. Se você tem a doutrina sadia, mostre-a em uma vida sã. É a única forma autêntica. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Até o próximo vídeo.